Hoje nós vamos então ler o Salmo 88, para nós continuarmos essa série que chama-se Vai Amanhecer. Salmo 88. Antes vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, e que ao estudarmos, ouvirmos a Tua voz no Salmo 88, que o nosso coração possa ser tocado, que o nosso coração possa compreender que ainda no meio das nossas lutas, o Senhor amanhece na nossa vida. Faz isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Salmo 88 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta dos males. A minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de Tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa Tua ira. Tu me abates com todas as Tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos Teus terrores. Estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras. Os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Esse é um salmo de lamento. E lamentar, como bem disse Henry Nouwen, é a gente enfrentar aquilo que nos fere diante daquele que pode nos curar. Há uma diferença entre lamentar e murmurar. Murmurar é a gente falar das nossas dores para uma outra pessoa e reclamar para essa pessoa de Deus, da nossa vida e de tudo. Isso é murmurar. Talvez você já tenha murmurado no ouvido de alguém, ou talvez você já tenha murmurado no ouvido de alguém, ou alguém feito isso em você. Lamentar não é murmurar. Lamentar é a gente enfrentar a nossa dor
diretamente com Deus. É aquele ato que a gente fecha a porta e a gente derrama o nosso sentimento diante de Deus. Já lamentou? É bom. Fiz isso essa semana. Derramei até a minha ira. Pastor, você derramou a sua ira diante de Deus? Porque se eu não derramar diante de Deus, vou derramar diante de quem? De vocês? Eu acho que vocês não iam gostar. Lamentar é a gente buscar a face daquele que pode nos curar. É enfrentar aquilo que está nos ferindo. Talvez seja por isso que todo salmo de lamento tem uma estrutura parecida. Ele começa com um questionamento sobre a vida, sobre Deus, mas o salmo de lamento termina sempre com um louvor. Essa é a estrutura básica do salmo de lamento. Vou pedir só para aumentar um pouquinho para mim, por favor, o retorno. Essa é a estrutura básica do salmo de lamento. Mas esse salmo é diferente. Não sei se você prestou atenção na leitura do salmo. Mas esse salmo de lamento, ele é diferente. Dos salmos de lamento, apenas o Salmo 88 e mais um único salmo começa e termina com uma única palavra: desesperança. Dos 150 salmos, apenas esses 2 salmos, incluindo o Salmo 88, começa desde o início até o fim com a temática da desesperança. Para você entender um pouquinho a tristeza profunda desse salmo, a última palavra do Salmo 88 é trevas. Nesse salmo, não há expectativa. Nesse salmo não há esperança. E mostra o sentimento de uma pessoa que está à beira da morte. Olha o que diz o versículo 4. Sou contado com os que baixam a cova. Sou moribundo. Estou vivo, eu não sei por quê. Porque eu estou esquecido. Eu sou esquecido de ser contado como os que vivem. Tamanha a minha condição de tristeza, de dor, de aflição. Eu sou contado como aqueles que são baixados à cova. Eu sou contado como um defunto. Só que ainda não fui enterrado. Eu estou vivo ainda. Mas eu vivo uma vida morta, sem brilho. E o que me chama a atenção nessa oração do Salmo 88 é que o autor, que é Emã, está aí no título, o autor do Salmo 88, que é Emã, ele faz uma coisa que a gente não costuma fazer. Eu não sei se você prestou atenção nos pronomes dessa oração, mas tem um culpado por tudo isso. Tem um culpado para toda essa dor, para toda essa angústia que ele está passando, por toda essa tristeza. Sabe quem é o culpado? Sabe quem é o culpado? Você sabe ou tem medo de dizer? O culpado é Deus.
Deus é o culpado por eu estar passando por tudo que eu estou passando. No versículo 6, ele diz assim: foi o Senhor que fez isso. E se já não bastasse todo o sofrimento, ele também acusa Deus dos amigos terem abandonado a Emã. Emã olha para Deus e diz assim: olha, você é o culpado por eu estar passando por tudo que eu estou passando. E Deus, e tem mais, você afastou de mim os meus amigos. Olha o que diz o versículo 18: para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Olha o que diz o versículo 8: apartaste de mim os meus conhecidos. Olha o que diz o versículo 6: puseste-me na mais profunda cova. Quem que colocou o Emã na cova? Foi Deus. Ele está dizendo: você me pôs lá. Você me colocou lá. Olha o que diz o versículo 14: por que você me rejeita? Olha o que diz o versículo 16: por sobre mim passaram as tuas iras. E aqui, quando ele diz, no versículo 18, que os amigos e companheiros também foram colocados para longe do Emã, a gente tem uma sugestão, ou uma conjectura, que tipo de sofrimento o Emã estava passando. Diz o versículo 15: ando aflito e prestes a expirar desde moço. Ou seja, ele está falando que ele está passando por um momento, por um período de luta tão grande e tão prolongado, que ele está sofrendo desde quando ele era moço. Eu não sei quantos anos o Emã tinha aqui quando ele escreveu o Salmo. Possivelmente ele já tinha caminhado um bom tempo na vida. E aí ele olha para trás e diz assim: eu estou sofrendo desde a minha juventude. Há muito e muito tempo eu estou sofrendo. E esse sofrimento afastou do Emã os seus amigos, os seus companheiros. O Emã está sozinho. E aí a gente tem uma ideia do que pode ser a doença ou o drama do Emã. Porque a única coisa que poderia tirá-lo dos seus amigos e deixá-lo vivendo como alguém que estivesse morrendo, uma das doenças era a lepra. Porque a lepra era uma doença que causava exclusão e que a pessoa ia morrendo aos poucos. Poderia ser. Mas o fato é que em toda essa estrutura do Salmo 88, a gente encontra um movimento diferente em todos os outros salmos. O Salmo 88, o Emã faz o que às vezes eu e você queremos fazer, mas a gente não tem coragem. O Emã olha para Deus e diz assim: você é o culpado. Já disse isso para Deus? Ou você só chorou e não teve coragem de dizer? E Deus olhando para o seu choro e dizendo: por que você não diz? Eu estou vendo que está no seu coração. Eu me lembro que em um dos momentos difíceis da minha vida, eu tinha deixado meu emprego. Como tem muita gente nova na igreja, então às vezes eu vou contar essa história porque tem gente que não sabe. Eu deixei meu emprego e fui. E eu tinha a convicção de que Deus tinha me chamado para o ministério pastoral. Deixei o emprego. Meu pastor me chamou na frente. Orou por mim, eu estava diante da minha igreja. E aí, eu comecei a trabalhar o ano de 2000. Em 1999, em setembro, eu deixei meu emprego, me preparando para prestar o vestibular do seminário em outubro de 2000. E aí, eu deixei tudo. E aquele ano de 2000,
Eu acordava cedo de manhã, eu lia 10 capítulos da Bíblia por dia, depois eu estudava a confissão de fé, estudava português, dava umas lidinhas em inglês, assim, o verbo to be. E à tarde eu ia fazer visita com o meu pastor. E à noite eu pregava nos grupos familiares. No grupo, na quarta-feira à noite, nós tínhamos um culto com 5 senhoras. Acredito que quase todas elas surdas e que foram curadas de tanto eu berrar. E aquele ano foi assim. E quando chegou no final do ano, eu fui reprovado por 1 ponto. Eu tinha que fazer 75 pontos na prova do seminário e eu fiz 74. E uma vergonha tomou conta de mim. Um medo. E eu me lembro que eu liguei no seminário para saber se eu tinha passado. E a secretária disse, no seu nome não consta na lista de aprovados, me desculpe. E eu disse assim para ela, não, olhe de novo. Ela disse, o seu nome não consta na lista de aprovados. E aquele dia, eu saí, e lá em Leme, na entrada da cidade, tem como se fosse um morro. E eu me lembro que era por volta das 7 horas da noite, eu estava sozinho. Eu saí andando, porque eu não sabia o que eu ia dizer para minha mãe. Eu não sabia o que eu ia dizer para o meu pastor. O que eu ia dizer para a minha igreja. E eu sozinho ali, no trevo da cidade, céu estrelado. Eu lembro que eu olhei para o céu e eu orei como Emã, pela primeira vez na minha vida. Eu disse para Deus, e aí, você está satisfeito? Como é que você vai resolver esse problema agora? Porque eu deixei tudo. Você é o culpado. Porque você me chamou. E como é que pode você me chamar e me dizer não? Como é que pode no primeiro momento você me chamar? Durante toda a minha história, quando eu era pequeno em Santos, na igreja Jardim de Oração, e quando naquele culto tocou-se o hino, quero ser um vaso de bênção, e eu com 10 anos chorando, e minha mãe dizendo, meu Deus, esse menino precisa de um psicólogo. E eu cantando e chorando, faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. E minha mãe disse, meu filho, o que tem? E eu chorava. Acabou o culto, a minha mãe disse para o pastor, olha, esse menino está chorando, cantou esse hino, o que está acontecendo? E o pastor, sabiamente, reverendo Luiz, já na glória, disse para minha mãe, isso não é coisa de psicólogo resolver. Vamos aguardar o tempo. E o tempo chegou. Cá estou. Mas para que eu pudesse chegar aqui, muita lágrima caiu. Muita dor eu senti. E culpei a Deus nesse sentido. Falei, Deus, você me chama e me diz não. E acredito que você em algum momento da vida já tenha sentido a mesma coisa, mas talvez não tenha dito. Trancado a porta do banheiro, deixar a água do chuveiro cair sobre a sua cabeça e você dizer com todas as letras, Deus, você me colocou nesse negócio e está doendo, e foi o Senhor que botou. Eu tenho a impressão que a teologia do Emã, ela é rejeitada pela nossa cultura eclesiástica. Porque o que a gente ouve por aí é que se alguém sofre, ninguém pode sofrer pela mão de Deus.
é do diabo. O diabo faz a gente sofrer. O nosso pecado faz a gente sofrer, ok. Mas Deus fazer a gente sofrer? Não. Isso não pode acontecer. Deus não pode nos fazer sofrer. Mas a teologia de Emã vai contra aquilo que a gente está ouvindo hoje em dia. O Emã está dizendo, não, foi você que botou o dedo na minha vida e é você que está me fazendo sofrer, sim. Agora, sabe o que é mais interessante? A pergunta é, quem é Emã? Quem é o Emã? Para fazer esse questionário, esse questionamento, quem é o Emã? Para chegar diante de Deus e falar o que ele está dizendo? Qual é a história? Então vamos lá, vamos tentar contextualizar. Se esse Emã for o mesmo registrado no livro dos reis e no livro das crônicas, sabe quem é o Emã? O Emã era um levita. Levita era uma pessoa que servia no que eu vou chamar de igreja da época. Além dele ser levita, sabe o que ele fazia? O Emã era como se fosse um diácono. O Emã, ele ajudava no templo. Sabe quem poderia ser o Emã? O Emã era um cantor, ele cantava muito bem. O Emã era considerado uma das pessoas mais sábias da sua época. Sabe quem mais? Sabe qual outra característica do Emã? Além dele cantar bem, ele era líder do ministério de música da igreja. Tipo o Diego, assim, cantava bem igual o Diego. Era o líder. E tinha mais uma outra característica. Esse Emã era um Emã que Deus usava para profetizar. Na época, a revelação de Deus ainda não estava fechada. E Deus usava os seus profetas para falar. O Emã era um homem que Deus usava para profetizar no meio do povo dele. Isso, no mínimo, é interessante. Porque como é que pode alguém que serve no templo, alguém que canta, alguém que é líder do ministério de louvor da igreja, alguém que é levita, alguém que é profeta, que prega para as pessoas, como que pode uma pessoa dessa sofrer desse jeito? Como que pode uma pessoa que está dentro da igreja quase que 24 horas por dia, servindo 100% a comunidade, servindo 100% a igreja, servindo 100% a Deus, olhar para Deus e se sentir extremamente fraco? Como é que pode uma pessoa dessa, que é líder da igreja, questionar Deus? Não, a gente não pode questionar Deus. Sabe por quê? Porque se a gente questiona Deus, a nossa liderança é questionada. A nossa liderança é colocada em xeque. Sabe o que as igrejas querem construir hoje? Sabe o que as igrejas querem produzir hoje? As igrejas querem produzir super cristãos. De gente que tem que ficar recebendo palavra de afronta. E ser cristão toda hora para ficar engolindo sapo, ficar engolindo pedra e vomitar diamantes. Você tem que aguentar. Super cristãos. Ninguém pode sentir dor. Ninguém pode questionar a Deus. Ninguém pode chegar para Deus, trancar a porta do quarto e orar o Salmo 88. Ninguém pode. Todo mundo tem que orar o Salmo 150. Está sofrendo? Vamos cantar, irmão. Vai, falta fé para você. Canta, miserável, cante. As igrejas querem construir super cristãos. E sabe qual é o resultado? O resultado é que tem muita gente que acredita nisso e sofre calado. Sofre calado no quarto. Chora todos os dias no banheiro. E o pior, essas pessoas acreditam tanto nisso, que quando chega na segunda-feira, elas chegam no trabalho e elas vão falar com o amigo do trabalho e vão abrir a sua dor, a sua angústia para o amigo do trabalho. E sabe quem é o amigo do trabalho? O amigo do trabalho é essa pessoa que não cogita Deus na vida dele. E vai lhe dar conselhos totalmente avessos à palavra de Deus.
A pergunta é por que as pessoas não encontram espaço no meio da igreja para lamentar? Por que nós não encontramos espaço no meio da igreja para orarmos em coro o Salmo 88? Ou então para deixar que alguém aqui ore o Salmo 88? Aí essas pessoas dizem assim, imagina com quem que eu vou falar na igreja? Deus me livre me expor para alguém na igreja. Porque se eu me expor para alguém da igreja, sabe o que essas pessoas vão fazer? Essas pessoas vão fazer churrasquinho de mim. E aí sabe o que as pessoas fazem? As pessoas vêm feridas para a igreja, com palavras por tantas vezes de amaldiçoamento, de maldição. Pessoas estão sendo amaldiçoadas dentro da própria igreja. Vêm para a igreja, sofrendo, olham para a igreja e faz o quê? Cara de paisagem, está tudo bem. Vamos fazer cara de paisagem. Afinal de contas, a alegria deve ser o tom da adoração. Alegria. Alegrem-se, alegrem-se. Mas pode ser que você está aqui hoje e você não quer se alegrar. E quem sou eu para impor alegria sobre você? Eu não sou ninguém para impor alegria sobre você. E se você está triste, eu não posso impor alegria sobre você. Eu vou dizer para você, compartilhe a sua dor para a gente chorar junto. E esse salmo sugere essa movimentação diferente. Eu louvo a Deus por esse salmo, porque esse salmo quer tirar a gente dessa triste realidade de que tudo tem que estar bom, de que a nossa oração sempre tem que estar adequada, e que a nossa oração nunca pode sair fora da nossa caixinha teológica. A gente quer pegar Deus, e a gente quer colocar Deus dentro da caixinha. A caixinha chama-se teologia. Nunca vai entrar. Deus nunca entrará na caixinha chamada teologia. E se a gente vive essa realidade dentro da igreja, isso torna realmente o amanhecer utópico. Mas graças a Deus pelo Salmo 88. Porque essa oração nos mostra, dentre tantas coisas, que há espaço para esse tipo de lamento. E que há espaço para esse tipo de oração na minha vida e na sua vida. Há espaço para que cristãos verdadeiros e sinceros sintam a mesma coisa que o Emã sentiu. E o que é mais interessante, esse salmo, ele considera um período relativamente longo na vida, porque o salmista, como eu já disse, ele está sofrendo desde o período da sua mocidade. Por isso eu posso dizer para você que esse salmo pode fazer parte sim da sua vida de oração. Mas eu também preciso dizer que esse salmo não precisa ser a sua única oração. Porque se você quer orar apenas o Salmo 88 na sua vida, eu preciso dizer para você que há outros 149 salmos. Outros salmos que apresentam também dor, mas que apresentam também louvor, confiança. Você também pode aprender a orar, não apenas o Salmo 88, mas você também pode aprender a orar o Salmo 13. Que começa questionando, e no final ele diz assim, mas Senhor, eu confio em Ti. Eu peguei o Salmo 88, porque ele é chamado do salmo mais triste da Bíblia. É o salmo mais triste da Bíblia. E eu peguei propositalmente o Salmo 88, porque eu fiquei pensando, será que no salmo mais triste da Bíblia há amanhecer?
Um salmo que começa com desgraça e termina com trevas. Há amanhecer aqui nesse salmo. E eu me lembro que na semana passada eu falei sobre algo interessante, sobre a vida de José, e eu falei sobre os detalhes. Existem coisas que estão na periferia da nossa vida, da nossa existência, e que a gente também precisa aprender a olhar para essas periferias, para esses detalhes. Eu peguei conscientemente o Salmo 88 para ver onde é que está o amanhecer aqui, porque eu disse assim: Senhor, se eu chegar a ter que orar de novo o Salmo 88 na minha vida, eu preciso lembrar que mesmo que eu ore o Salmo 88, ainda há amanhecer para nós, e ainda há amanhecer para mim. E o Salmo começa com uma expressão. Ele diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação. É engraçado, porque ele não está sentindo isso. Ele não sente que Deus é o Deus da salvação dele. Pelo contrário, ele sente que Deus é o inimigo da alma dele, que está batendo nele, cuja ira divina recai sobre sua cabeça. Mas ele tem uma consciência. E não só o Emã tem uma consciência, mas todo ser humano tem uma consciência. E quando o Emã sente que Deus é aquele que é o opositor da sua alma, mas ele começa o salmo dizendo: ó Senhor, Deus da minha salvação, a consciência do Emã caminha do lado oposto ao que ele estava sentindo. Em outras palavras, a consciência berrando ao sentimento. E sabe como é que nós somos levados a viver a nossa vida? Nós somos ensinados que nós temos que viver por aquilo que sentimos. A nossa sociedade ensina isso. As igrejas ensinam isso. Um grande discurso evangélico no mundo de hoje, principalmente sobre a espiritualidade cristã, promove essa valorização sensorial em detrimento do que a nossa consciência berra. O que vale é o que eu sinto, não o que eu creio. Se o culto me fez chorar, se eu senti, valeu. Mas se eu não senti nada, não foi bom. Se no momento de música eu fiquei arrepiado, eu senti, foi bom. Mas se no momento de música eu não senti nada, não foi bom. Sentir, se eu sinto, vale. Se eu não sinto, não vale. O que a gente precisa ter consciência, o que a gente precisa saber, é que a nossa consciência deve controlar e pode controlar aquilo que a gente sente. E isso está aqui no Salmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Emã, ele sente uma dor insuportável. O Emã sente uma dor visceral. Ele está sentindo isso. E sentir tem o seu lugar na nossa história. Sentir tem o seu lugar na nossa vida. Mas no meio de todo aquele turbilhão de sentimento, a consciência sugere algo. A consciência do Emã berra contra aquilo que ele sentia. E a consciência do Emã diz mais ou menos o seguinte para ele: o Deus a quem você vai falar agora, o Deus a quem você vai orar, e que você está querendo questionar, e que você está triste com ele, é o Deus da sua salvação. O Emã não consegue iniciar a oração
ainda que ele estivesse doido da vida com Deus, ainda que ele estivesse frustrado com Deus, ainda que ele estivesse achando que Deus estava derramando a ira dele sobre a vida de Emã, o Emã não começa a oração dizendo: Deus, você é mau, mesmo porque Deus não é mau. Deus, você está contra mim. Deus, você está derramando a sua ira sobre mim. Não, ele começa a oração: Tu és o Deus da minha salvação. A consciência do Emã levou o Emã a orar, não o que ele sentia. A sua fé não está pautada no que você sente. Por exemplo, está vivendo o Salmo 88? Está bravo com Deus? Não quer assumir, né? Está questionando a Deus? Está indignado com Deus? A sua fé não está pautada no que você sente. Porque se a sua fé estiver pautada no que você sente, quando o seu sentimento estiver lá embaixo, a sua fé vai estar onde? Para baixo de onde o seu sentimento está. Lá para baixo. Se a sua fé estiver fincada na palavra de Jesus, independentemente de como você esteja, se o seu sentimento está em cima ou está embaixo, a sua fé permanece. A nossa fé não está pautada naquilo que nós sentimos. E é por isso que a consciência aqui faz todo sentido. Porque quando nós memorizamos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, e o nosso sentimento entra em confronto com aquilo que a gente crê, não é o que sente que vai reger a minha fé, mas é aquilo que eu creio. É o que eu creio. A consciência do Emã fez ele orar. Orar além daquilo que ele tinha aprendido. Orar no meio da dor. Orar porque o sentimento de Emã era aquele sentimento de que o Senhor não era mais o Deus da minha salvação. Então, já que o meu sentimento está dizendo que Deus não é o Deus da minha salvação, a minha consciência diz o contrário. Então eu vou orar. Eu vou orar porque a minha fé não está pautada naquilo que eu sinto. E acredite, orar no meio da escuridão, assim, é amanhecer. Orar assim, nessa situação, é amanhecer. A pior escuridão da alma é nós ficarmos entregues àquilo que sentimos. E acreditar que aquilo que a gente sente acabe nos guiando e nos levando a um abandono de Deus. Há uma frieza espiritual que vai nos consumindo e consumindo. Há uma frieza que vai nos paralisando. Há uma frieza que nos faz inertes, que nos imobiliza e que tira de nós essa postura de confiança. O Emã, ele reconhece que a sua dor vinha da mão de Deus. Só que esse reconhecimento não impede que ele ore. Não impede que ele seja sincero com Deus. A gente às vezes acusa alguns irmãos de farisaísmo, né? Farisaísmo são os fariseus eram aqueles caras que diziam que eram, mas que na verdade não eram nada. De gente que sabia demais da Bíblia, mas sabia pouco do coração. De gente que colocava peso sobre o outro, mas não conseguia carregar o peso que colocava sobre o outro. Nós lidamos com o farisaísmo nas nossas relações horizontais, mas quer saber? Eu acho que nós somos um bando de fariseus na nossa relação com Deus.
As pessoas me perguntam, por que será que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Como é que pode Davi ser um homem segundo o coração de Deus depois de tanta burrada que ele fez na vida? E sérias. Eu só tenho uma resposta. O Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha coragem de dizer as coisas para Deus que às vezes a gente não tem. Do tipo, Deus, você não está aqui não. Aliás, você não está se preocupando comigo, Deus. A gente diz isso para os amigos, né? Você se esqueceu de mim, esqueceu do meu aniversário. Nem lembrou de mim. Vou te bloquear. No WhatsApp. Vou te bloquear. Aí a gente chega nessa relação horizontal, aí a pessoa fica tão chateada, aí manda aquelas mensagens subliminares no Facebook. Já viu? Recadinho oculto. Né? Bota um versículo lá, né? Porque tem alguns irmãos que não nos tratam em amor. Né? Já mandou recadinho oculto no Facebook para alguém? A gente faz a mesma coisa com Deus. Como se Deus não soubesse do que está no nosso coração. O que eu acho interessante aqui na vida do Emã é que ele sabe que o que ele está passando na vida é dedo de Deus. Deus está, sim, batendo em Emã. Eu não sei porquê, mas está. Mas mesmo ele entendendo que a mão de Deus está sobre a vida do Emã, não do jeito que ele espera, ele não deixa de orar. Ele diz, eu estou aflito, mas eu clamo dia e noite. Dia e noite, eu vou encher a taça diante do Senhor. Eu não vou parar de falar. Eu estou falando todos os dias. E essa intimidade, ela é tão profunda que ele argumenta. Ele tem uma argumentação muito interessante para Deus no versículo 10. Olha o que ele diz no versículo 10. Tem coisas na Bíblia que a gente tem que rir, assim, é engraçado. Ele diz assim, mostrará tu prodígios aos mortos? Os finados se levantarão para te louvar? Ele está dizendo assim, mais ou menos assim para Deus. Deus, eu sou um cara crente. Você vai me matar? Vai perder alguém do coral. Você vai me matar, Deus? Vai perder um baterista da igreja. Porque como é que eu morto vou tocar? Como é que eu morto vou cantar? Pode um finado cantar? Pode não, Deus, então me deixa vivo. É isso que ele está dizendo para Deus. Se eu morrer, ele está dizendo assim, você pode se sentir, como a gente diz assim, né, escandalizado. Mas é isso. Ele está dizendo assim, se eu morrer, o Senhor vai perder um crente fiel. Então ele pede para que Deus o mantenha vivo. Para quê? Para ele poder cantar. Me mantenha vivo, Deus, porque eu quero cantar. Eu não estou conseguindo. Porque está difícil. Ajuda aí, porque eu quero cantar. Essa intimidade de chegar a Deus e falar com sinceridade é um amanhecer para poucos. Essa intimidade que não faz a gente ter medo de dizer para Deus aquilo que a gente está sentindo. Poucas pessoas vivem esse amanhecer. Por quê? Porque a gente aprendeu, não, você não pode dizer isso para Deus. Eu não posso dizer isso para Deus, eu vou dizer para quem, cara pálida? É para Ele que eu tenho que dizer, porque quem vai me forjar é Ele. Aí a gente fica nessa, a gente passa uma situação na vida, aí a gente, não, eu não vou perguntar para Deus por quê. Como que não? Não, tem que perguntar para qual, e dar aquela ajeitadinha, né? Para qual finalidade? Que mané qual finalidade? Por que Deus? Por que Deus? Essa coisa de para qual finalidade? É o maior farisaísmo do mundo, porque Deus olha para você e diz assim, pergunta.
Eu posso não te dar resposta, mas pergunte, desenvolva a intimidade comigo. Não tenha segredo para comigo. Essa intimidade são para poucos. E sabe o que essa intimidade faz? Ela faz gerar um amanhecer maravilhoso na nossa vida e no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando as trevas aparecem, como diz o versículo 18, ele repete trevas 2 vezes, mas ele termina o Salmo 88 falando sobre trevas. Pense um salmo down, um salmo que nos empurra para baixo. Quando as trevas aparecem na nossa vida e elas insistem em não ir embora, a gente descobre um negócio fantástico. Fantástico. Nós descobrimos que as outras coisas que a gente vai se escorando na vida, pessoas, cargos, ministérios, profissão, objetos, a gente descobre que tudo aquilo que a gente vai se escorando e se amparando, tudo isso no meio das trevas, sabe o que vai acontecendo? Vai se desfarelando. Porque a gente percebe que tudo aquilo que a gente está escorado não consegue nos dar suporte. E aí a gente quer escorar no trabalho, e a gente percebe que o trabalho não nos dá o amparo. A gente quer se escorar no casamento, e a gente percebe que o marido e que a esposa, ou que o cônjuge também não consegue, porque vai desfarelando, também é pecador. Ah não, então o meu ministério, e a gente começa a perceber que a gente não consegue render, porque a gente está mal, e a gente não consegue render. Vocês acham que todas as vezes eu ocupo esse púlpito bem para pregar? Acham? A história conta sobre a vida de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que sofria de profunda depressão, e conta a história que várias e várias vezes Spurgeon foi empurrado pelos diáconos da igreja, carregado para pregar no púlpito, e ele não queria, ele não estava bem e pregava. Isso aqui não segura a gente. Isso aqui não segura a gente. Nada disso vai nos sustentar quando as trevas ficam. Tudo isso vai desfarelando. Só tem uma coisa que fica. Deus fica. Deus é a única coisa que não vai se desfarelando no meio das trevas insistentes. Deus é a única coisa que permanece inabalável quando tudo está tão escuro, denso, difícil de lidar. Deus é a única coisa que fica quando tudo se perde, a gente perde a referência de tudo. Deus é a única coisa que fica, porque no meio da minha dor e da minha angústia, eu sei que Ele é o Deus da minha salvação. Assim como um dia Jó falou. Jó perdeu tudo. E quando chega no final da sua história, o Jó olha para Deus e diz assim: Deus, eu antes te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos foram abertos por conta do sofrimento. O sofrimento abriu os meus olhos. Abriram os meus olhos e agora eu consigo te ver de um jeito que eu nunca te vi antes. E quando esse amanhecer vem, no meio das trevas, como eu disse na semana passada, um amanhecer que não resolve o problema, mas que resolve o modo como nós lidamos com o nosso problema. Esse amanhecer vem trazendo
alguns registros para o nosso coração. Esse amanhecer registra coragem, esse amanhecer registra calma, esse amanhecer registra equilíbrio, e esse amanhecer registra paz. Na linguagem do pastor Tim Keller, carvão sendo transformado em diamante. Está tudo ruim na sua vida? Sua vida fez assim, ó. Virou de cabeça para baixo. Tem essa sensação de que o que está acontecendo com você tem o dedo de Deus, mesmo porque Ele é soberano e nada ele perde o controle. Eu disse que eu reprovei a primeira vez no seminário, né? No vestibular. Quando chegou em 2001, eu prestei de novo. Reprovei de novo. E eu chorei. Porque mais uma vez, eu tive que chegar diante da minha igreja com vergonha e dizer: eu não passei. E aí o conselho disse assim: meu filho, vá para o IBEL, passe um ano lá, aprenda a estudar, pelo amor de Deus. E eu fui para o IBEL, e eu não conseguia ler um livro sequer. Voltei o ano de 2002. Meu conselho disse: e aí? Vai prestar de novo? E eu disse: não. Vou para a faculdade. Vou ser missionário de jovens. O conselho arrancou a cinta para me bater. E não fiz. E meu conselho bravo comigo. E quando chegou 2003, acampamento de carnaval, eu consegui um emprego para pagar a faculdade. Eu falei: Deus, é isso mesmo, isso aqui é de Deus então. E eu sentava na frente. Na frente, assim. Quando chamou o pregador veio, botou a Bíblia em cima do púlpito de madeira e disse assim: bom dia, gente. Eu já chorei. Eu falei: não, eu quero estar no lugar dele. E aí naquele final de acampamento eu cheguei para o pastor Pedro chorando e disse: pastor, eu quero ir para o seminário, eu não consigo entrar. Era o dedo de Deus, eu não podia entrar antes, mas eu estava sofrendo. E o pastor Pedro disse assim: faz o seguinte, em julho, mande uma cartinha. 1º de julho, o dia do meu aniversário, eu estava com a carta pronta. O pastor foi no meu aniversário, acabou no meu aniversário, disse assim: pastor, vem cá, a cartinha, leve para o conselho. O conselho me chamou. Isso já era 2003. E aí eles me disseram: olha, se você prestar e não passar, vê como mão de Deus, chega. E naquele ano eu estava trabalhando. Se nos outros anos que eu era evangelista de tempo integral, eu não consegui passar, imagina agora que eu tinha que pagar minhas contas trabalhando o dia todo, sem conseguir estudar. Eu falei: pronto, agora que eu não passo mesmo. E aí eu prestei e passei.
2 meses depois, eu abri a janelinha do seminário e eu dizia assim: meu Deus, isso aqui é maravilhoso demais, eu sou seminarista. E minha mãe feliz da vida. Minha mãe dizia para as amigas dela, as amigas dela perguntavam: Ione, cadê seu filho? Minha mãe dizia que a boca já está no seminário em Campinas. Coitada. E 2 meses que eu estava no seminário, numa tarde eu cuspi sangue. Eu disse: o que é isso? Era uma cesta. Eu fui para Leme. Eu estava sentado. A minha casa, a casa da minha mãe era menor que esse altar. Nós morávamos numa casinha, microcasa. Ela estava deitada no sofá, eu deitado no chão, com as costas apoiadas assim. E eu senti dor nas costas. E aí eu fui no banheiro e cuspindo sangue. Fui ao hospital. O médico fez a chapa e disse assim: meu filho, você está com tuberculose. Você é estudante? E essa foi a primeira pergunta que ele fez. Eu disse: sou. Ele falou assim: esquece o seu ano letivo. E eu disse assim: você está de sacanagem. E minha mãe desesperada. E toca aí de novo. Eu fui na casa do pastor Pedro com a minha mãe chorando. E eu mais do que ela. Procuramos um médico na igreja. E o médico disse assim: Vila, você não parece que está, não. Você está com tuberculose. Você não vai poder voltar. E fomos ao seminário. E o meu pastor, meu tutor falando com o diretor. E eu assim: meu Deus, eu vou ter que sair daqui do lugar que eu tanto quis. E aí eu fiquei um tempo longe do seminário. Passei muito mal por conta dos tratamentos. Perdi prova, perdi matéria. Eu disse: esse ano já foi. E aí um dia, eu estava na minha casa, deitado na cama, e li Cantares. E alguém vai dizer: pastor, você lê um livro para cônjuge, relação conjugal. Mas e daí? Deus falou comigo. E o que Deus falou comigo naquele dia foi assim: Vila, você me ama. E eu disse: eu te amo, Senhor. E Deus ministrou meu coração dizendo assim: é mesmo? E se no lugar do prato preferido que você quer que eu prepare para você, eu te der bolacha com água e sal e chazinho, você vai sentar à mesa para comer junto comigo? Eu sabia qual era o prato principal que ele estava tirando. E entendi a analogia da bolachinha de água e sal com chá. E entre lágrimas, eu disse a Deus: Deus, ainda que o Senhor me dê bolacha de água e sal e chá, eu amarei para sempre. Uma semana depois, o médico me examina e diz: meu filho, você está bem? Volte para o seu seminário. E eu voltei correndo. Fiquei de exame de um monte de matéria, de hermenêutica. Que inferno! Mas passei. No meio das trevas, a única coisa que ficou foi Deus. A minha mãe, por mais que me amasse, não poderia me suportar naquela hora, porque era algo interno. O meu pastor, coitado, que poderia me ajudar, também não tinha condição. Os meus amigos também não tinham condições. A única coisa que ficou foi Deus. E na minha escuridão,
Eu vi o sol raiar. E o sol raiou. E o sol tem nome. É Deus. Ele raiou para mim. E eu entendi que não são coisas, mas é Ele a razão de tudo. E se eu estou aqui hoje pregando, é porque às vezes eu olho para trás e vejo que lá atrás tem alguns outdoors que Deus colocou dizendo assim para mim: não desista. E eu sei que se você olhar para trás, você vai encontrar também alguns outdoors dizendo: não pare, porque amanheci para você. E não interessa se ainda no meio das suas trevas ela vai continuar ainda te cegando, te impedindo, fazendo você tropeçar em várias coisas. Não pare, porque eu amanheci para você. Eu sou o seu Redentor. Que Deus abençoe a sua vida. Ele é o seu amanhecer. Ele. Você pode acusá-lo de qualquer coisa, de ele estar colocando a mão pesada sobre a sua vida, mas que isso não leve você a deixar de orar e de deixar de reconhecer que Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus da sua salvação. Não interessa se Ele está te forjando, te batendo, te moendo, Ele é o Deus da nossa salvação. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, eu oro por aqueles irmãos que estão hoje orando como o Salmo 88. Eu oro por aqueles que não têm coragem de orar o Salmo 88, que querem dizer um monte de coisa para o Senhor, mas tem medo. Eu oro para que nessa noite eles desenvolvam uma intimidade tão profunda contigo que eles sejam capazes de, antes de deitar, orar e viver o Salmo 88. Mas que no meio de tanta treva, no meio de tanta dor, eles possam se lembrar, nós possamos nos lembrar de que o Senhor ainda é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Isso não muda. Isso nunca mudará. E eu peço, Pai, para que nós possamos aprender a maior lição de todas nessa noite. Se as trevas permanecerem, que nós possamos perceber que a única coisa que permanece inabalável é o Senhor. É o Senhor. Abençoe-nos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre, e para sempre, e para sempre, e para sempre, até que o nosso Redentor venha e toda treva se dissipe. Amém.